comportamento é o que? É não ser invejoso, não ser malicioso, não ter amor fingido para com os irmãos, não ter falsidade, não inventar fofoca, não ser orgulhoso, não ser avarento, não ser ganancioso, não ser arrogante, entendeu? Não ser nada disso que a Bíblia está falando. Tá certo? Ser regrado no comer, ser regrado no beber, ter domínio próprio, é tudo isso que a Bíblia está falando. Tudo isso. Então, a santidade, queridos, nós temos que entender que santidade não é algo que você faça para ser santo. Não, eu vou jejuar, olha como muitos pensam. Eu já vi muitos pastores fazer uma coisa ridícula dessa. Chegar no culto e dizer, olha, eu estou aqui 4 horas de jejum, ou eu estou aqui o dia todo de jejum, passei o dia todo de... Grande coisa. Jejum é treinamento para a mente, querido. Jejum não santifica crente, não. Eu só conheço 3 meios de santificação, 3 agentes de santificação: o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. São 3 agentes de santificação. A palavra de Deus, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, lá em João capítulo 17, versículo 17. É a palavra quem limpa, quem regenera, quem purifica, quem transforma através do trabalhar do Espírito Santo de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos santifica através de seu sangue. Entendeu? E o Espírito Santo também nos santifica, tanto que é chamado o Espírito de santificação, o Espírito de Jesus Cristo. Então não venha para cá com mimimi, com BBB, com bababá, porque não cola, queridos. Não cola. Aí tem muita gente achando que pode se santificar, pode... Não, eu passei 3 dias jejuando. Se eu botar... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu passei 3 dias jejuando. Se eu botar a mão aqui em cima do demônio, ele cai. Se eu orar aqui, Jesus cura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, Jesus cura quando Ele quiser. Jesus cura quando Ele quiser. E para expulsar demônios, basta ter fé. Não é preciso vocês jejuar 4 dias para expulsar demônio, não. Aqueles discípulos que não expulsaram aquele demônio, o gadareno, não expulsaram porque eles não tiveram fé. Não foi porque eles não jejuaram. E é tanto que Jesus disse para eles, porque eles perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus disse, por causa da pequeneza da vossa fé. Queridos, tem muita gente enganado, bancando de super crente no evangelho, achando, não, eu vou me consagrar, achando que vai se santificar a si mesmo. Obra morta, obras de justiça própria, mortas, não são recebidas diante de Deus. Agora, não pense que santificação é um ato que você vai provocar a santificação. A santificação já foi feita por Cristo na cruz. Ela já foi efetuada por Cristo na cruz. A santificação é a nossa separação do mundo para servir a Deus. E essa santificação envolve trabalho, envolve serviço da igreja. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Os crentes são todos santificados, né? A maioria dos crentes são todos santificados. Dizem que são santos. Olha lá no culto dia de domingo na igreja à noite, está cheia, desfile de moda, cada um quer mostrar a sua roupa, o seu cabelo novo, a sua joia nova. Beleza, eu não sou contra isso não. Quer mostrar, vai lá e mostra. Agora também não vai para a igreja só para se exibir não. Agora veja só uma questão. Quando chama domingo de tarde, evangelizar, aparece 4 crentes no evangelismo. Que crentes santos são esses, irmãos? Que crentes santos são esses? Aí, outra coisa, falta de união na igreja. Tal dia, culto de oração, aparece 4 crentes na igreja. Aí, tal dia, aí o pastor diz assim, visitar a igreja fulano de tal. Aí o outro pastor diz, não, pode não, visitar não. Não pode não, porque tem até pastor aí proibindo visitar as outras igrejas. Que santificação é essa da igreja que não tem condições de se unir? Onde uma igreja proíbe um irmão de frequentar a igreja do outro, porque dizem que não é da mesma denominação, se acham mais santos, se acham mais certos que os outros, se todos são filhos de um mesmo Deus, se todos são filhos de um mesmo Pai, porque os pastores ficam proibindo os crentes de visitar as outras igrejas? Vocês querem que eu diga a vocês por quê? Muitos pastores proíbem os crentes de visitar as outras igrejas, com medo de perder o dízimo, com medo de chegar lá e o membro ficar na outra igreja e se tornar dizimista lá. É só isso, nada mais, irmãos. É só isso, nada mais. A grande questão é essa. Agora, para finalizar, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Como eu disse, o nosso perdão diante de Deus, o nosso perdão, a nossa salvação, como Paulo disse assim, olha, se por um só homem entrou o pecado no mundo e essa condenação se estendeu a todos os homens, assim também por um só ato de justiça, muitos foram feitos justos.
A nossa salvação diante de Deus, ela não tem nada a ver com a nossa condição moral. A nossa condição moral, ela não foi alterada. Então isso não é uma questão de moralidade. Não é uma questão de moralidade. Você não precisa, tudo hoje no Evangelho, o Cristo deixou bem claro que tudo hoje está baseado no amor. É tanto que o apóstolo São Paulo falou que se não tivesse amor, lá em Romanos, lá em 1 Coríntios capítulo 13, nada adiantaria. Tudo hoje é baseado no amor de Deus. Tudo hoje é baseado no amor cristão. Então a nossa condição moral não foi alterada. Não foi alterada. Nós continuamos pecadores do mesmo jeito, agora perdoados por Deus. Pecadores perdoados por Deus. Jesus perdoa. A Bíblia diz que Ele tem condições de perdoar. Ele é poderoso para perdoar todos aqueles que se aproximam dele. Se andarmos na luz, como Ele nos está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos perdoará, nos purificará de todo o pecado. Então há essa condição, há essa possibilidade. Perdão somente em Jesus Cristo. Perdão somente na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Não é o seu ato de justiça moral. Não é o que você faz. Tá entendendo? Então a nossa condição moral não foi alterada diante de Deus. A nossa condição moral ficou a mesma. Continuamos pecadores. Só que quando Deus olha para nós, Ele vê em nós não a nossa justiça. Ele vê em nós não os nossos próprios méritos. Ele vê em nós não as nossas próprias obras, mas Ele vê em nós as obras de Cristo. O apóstolo São Paulo deixa claro que quando Deus olha para nós, Ele vê em nós a justiça de Cristo. Nós estamos na sombra da cruz. Nós estamos por trás da cruz. Quando Deus olha para nós, Ele só enxerga a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, que foi a justificação, a regeneração, a santificação, a propiciação, a imputação, a reconciliação, a substituição, a propiciação, a expiação, tudo isso Ele fez por nós na cruz. Então, não é você, querido, não é você que vai fazer nada para se salvar. Ah, pastor, o que é que eu preciso para me salvar? Você só precisa reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Mas como é que você faz isso? Não é de você, é o Espírito Santo que vem em você e lhe dá essa condição. Ele leva até a Deus. Não é você que vai sozinho, é o Espírito Santo quem te conduz a Deus. Mas isso não é um mérito seu. Isso não é um mérito seu, é um mérito do Espírito Santo. Então, não pense que é uma condição de moralidade. É uma moralidade, até porque Deus não é um ser moral. Deus não é um ser moral. Moral é subjetiva. Moral foi criada pelos homens. Moral muda, moral é versátil. Moral foi criada pelos homens, ela não é permanente. Moral faz parte de uma cultura, um acordo coletivo, é um pacto coletivo de uma maioria. Isso aqui, claro, é outra questão, é outra discussão que vai muito longe também, tá certo? Mas o Evangelho de Cristo é ética. O Evangelho de Cristo não é moralidade. O Evangelho de Cristo é ética. Então a nossa condição moral diante de Deus, ela não foi alterada. A nossa condição diante de Deus, ela não foi alterada. A nossa condição moral permaneceu a mesma. Então você pergunta nessa noite, pastor, então se a nossa condição moral não foi alterada, qual é a questão da nossa salvação? A nossa questão da salvação é uma questão de legalidade. A Bíblia diz, por um só ato de justiça, muitos foram feitos justos, né? Então, se por um ato de pecado nós fomos condenados diante de Deus pelos nossos pecados, né? Esses pecados foram imputados a nós, foram responsabilizados a nós, tá certo? Então, a nossa condição moral, nós não temos condições moral alguma de lidar com essa questão. Aí o Senhor Jesus vem por uma questão de legalidade, Ele vai para a cruz e quando chega na cruz, Ele morre por nós na cruz, tá certo? Nos dando esse direito de sermos salvos diante dele, mas o mérito é dele, não vem de obras, não vem de homem para que ninguém possa se gloriar. Então não adianta você dizer, não, eu não vou fazer isso, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer isso ou aquilo, ou eu vou deixar de fazer, de beber, de fumar, de dançar, de fazer, e acho que isso é o suficiente para me salvar. Claro que não, porque senão você está dando uma ajudinha a Deus na cruz. E a salvação não tem ajuda na cruz, não. Se o homem tivesse 1% de participação na salvação na cruz,
Se o homem tivesse 1%, o sacrifício de Cristo teria se tornado ineficaz, ele teria feito 99% lá no Calvário, tá certo? Então Deus não nos salva porque nós mereçamos, Ele nos salva, ou sejamos bonzinhos, Ele nos salva porque Ele é amor, Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão do nosso perdão, Ele é a razão de tudo. Então, pastor, por que eu não devo fazer isso, ou aquilo outro, ou aquilo outro, ou aquilo outro? Por que eu não devo fazer? Por causa que você para em si e você diz, poxa, um Deus desse, que faz tudo isso por mim, que eu li tudo isso sobre Ele, que eu sei tudo isso sobre Ele, que fez tudo isso por mim na cruz, esse Deus merece que eu seja fiel a Ele, que eu tenha fidelidade a Ele, mas essa fidelidade não é a justiça própria, essa fidelidade está baseada na fé que opera pelo amor. Porque muitos estão enganados, que no último dia Jesus vai chegar e vai dizer assim, ó, vem a mim, você que jejuou muito, você que orou muito, você que era pastor, que era isso, que era aquilo, você que não bebeu, que não fumou. Jesus vai dizer isso não. Sabe o que é que ele vai dizer? Por incrível que pareça, vem a mim, porque tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, tive fome e você me deu de comer, tive sede e me deu de beber, estava nu, me vesti, estava na prisão, fosse me visitar, estava doente, fosse me visitar. Aí aqueles que não fizeram nada disso, ele vai dizer, vão para trás de mim, para a minha esquerda, porque eu tive fome, não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, tive nu, não me vestisse, estava doente, na prisão não fosse ver. Mas eles vão dizer assim, quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? Nós oramos tanto, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, cuspíamos fogo, expulsávamos demônios, falamos em línguas, pregamos nos 4 cantos do mundo. Quando foi que a gente deixou de fazer isso? Aqueles que querem ir pela justiça própria. Aí Jesus vai dizer assim, olha, quando vocês deixaram de fazer isso a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de me servir. Entendeu, irmãos? Então, justiça própria, nunca mais, fuja dessa. Você não é super crente. Então se coloque, pregador, na sua posição e deixe de atacar as pessoas e saiba que você é um homem falho diante de Deus, carente da misericórdia.